E meus queridos e queridas, atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje eu quero deixar um alerta aqui para quem vai fazer o Desenrola Brasil e para quem quer fazer o Move Brasil. Ah, tem que deixar algumas coisas bem especificadas. Eu vi que deu uma repercussão muito boa no vídeo do Move Brasil, onde me coloquei a tentar ajudar e principalmente esclarecer coisas que eu considero relevantes sobre o Move Brasil, financiamento de veículos para Ubers. Assim, gente. Não é tudo como a gente acha que é. Muitas pessoas elas estão entendendo e achando que o FO, que é o Fundo Garantidor, que o governo vai entregar, que caso o cara não pagar, ele vai cobrir 80% que não vai ter análise de crédito. Não tem nada a ver com isso, não é isso que diz o normativo. O que que acontece? As pessoas elas tomam decisões em cima de ou alguém que falou o que ela queria ouvir, ou alguém que não leu a normativa, que simplesmente diz coisas para agradar as pessoas. Não é que não, negativo não vai conseguir. Negativado até pode conseguir, mas vai depender de relacionamento com o banco. O governo não tem nada a ver. Esse fundo de garantia que ele está dizendo que ele vai pagar é para garantir a taxa, não é para garantir o financiamento. Porque assim, ó, vamos começar a colocar a cabeça para pensar. Não, eu vou pagar 80% de todos os financiamentos para negativados se não pagarem. Lá, até 150 mil. Vamos botar na média. Na média aí, cálculo bem básico, por baixo. Vai fazer um financiamento de 100 mil reais. Um carro que hoje em dia, carro, menos de 100 mil é um problema. E aí, 100 mil pessoas fizeram. Vamos botar 100 mil pessoas fizeram, porque não para negativado, no mínimo 100 mil. O governo ia ter que desembolsar 10 bilhões caso ninguém pagasse. 10 bi. Nem sei se dá isso, deve ter dado até mais. Isso num cenário bem pequeno. E 100 mil carros é no nível Brasil inteiro. E de aplicativo de Uber, eu vou até ver quantos Ubers E99 tem atualmente no Brasil. Vamos ver. 1,5 milhão. 2 milhões de pessoas a 1,5 milhão. 100 mil é nada. Nada. Ó, que aluga. Vamos ver se tem. Tem esse carro do aluguel de carros, tem esses dados. 300 mil motoristas utilizam carro alugado. 300 mil. Eu botei 100 mil. Aí tu acha que o governo vai ter 10 bi assim pra botar? Ah, vou botar 10 bilhões caso ninguém pagar. Não, pessoal, não funciona. Gente, essa garantia é para instituição baixar a taxa. E como é que vai funcionar a taxa? Vinícius, vai ser apenas 1%, como estão falando? É a partir de. E agora eu vou te explicar. Por quê? Dentro do próprio da normativa, ó, eu tô lendo a resolução, eu não tô criando nada na minha cabeça para as pessoas não ficar brabo, mas dentro da resolução diz como é que vai funcionar. No artigo 4º, aplica-se encargos financeiros mutuários, a gestão e manutenção financeira. O BNDES, 1,25 no ano, e gestão financeira pelo BNDES, 8,50. Só aqui deu 9,75. Beleza, aqui é a parte dos cargos financeiros, mas lá embaixo, gente, aqui ó, e ó, o S. Cadê? Ah, tá aqui. O BNDES e as instituições financeiras por ele habilitadas, então todas as instituições financeiras habilitadas com o BNDES poderão cobrar os poderão cobrar dos mutuários, vocês, além dos encargos financeiros previstos no artigo 4, além desses dois encargos aqui que já está previsto, eles vão poder cobrar o quê? Outros encargos ou comissões usualmente praticadas em suas operações, conforme suas políticas operacionais, conforme a minha política. Se ele falar assim, cara, olha que tu vai financiar aqui, só que, ué, mas não era 1%? 1% é a tarefa do governo, mas a partir de agora aqui tu vai dar 1,20, 1,30. Então eles têm a liberdade de poder aumentar. Inclusive, encargos por reserva de crédito. O que é reserva de crédito? Se tu pegar o teu empréstimo para financiar esses 6 meses de isenção que tu não precisa pagar, vai estar com encargos em cima desse crédito, tu vai pagar juros. Ó, quando previsto contratualmente, observadas as hipóteses de incidência e os valores divulgados em suas respectivas páginas oficiais na internet. Tu assinou, tá aqui o contrato, condição é essa. Então olha aqui, ó. Vamos lá, o que está acontecendo muito? Negativado vai passar. Vamos lá. Financiamento por cartão de crédito, veículos automotores atendem aos critérios de sustentabilidade. Ó, aqui, ó, por meio de instituições financeiras habilitadas pelo banco. Ó, aplicam encargos financeiros. Aqui, ó, beneficiários profissionais.
financiamento. Aqui não tá explícito. Ó, em caso de aquisição de veículos por mulheres, vai ter uma taxa menor. Aqui, tá? O que acontece? É que eu não sei onde é que tá, principalmente, mas é a instituição financeira que faz a averiguação. Quando a gente vai para o site do Move Brasil, que a gente já veio aqui, quando tu vai e te cadastra, o que que o governo vai observar? Primeiro, se tu realmente está no 99 na Uber. Segundo, se tu tem assim corridas com o aplicativo, liberou esses requisitos todos, ele vai dizer estás com entrada para poder fazer. A partir daí, a instituição financeira é que vai fazer o análise de crédito. Por isso que ele diz, procura a tua instituição financeira. Ele não fala assim, ó, vai lá no Banco do Brasil que está liberado. Não, é tu que tem que ir atrás. Aí entra o Desenrola Brasil. Aqui, esse bonitinho programa Desenrola Brasil. Tu vai lá. Esse aqui é um detalhe muito importante. Se tu fizeres o Desenrola Brasil, eu acredito muito que tuas chances vão ficar muito diminutivas, porque o governo, para pensar, o governo vai ter acesso que tu fez Desenrola Brasil e tu tá querendo financiar um carro. O governo não bate. Até ontem tu tava devendo, agora tu já quer comprar um carro. Mas vamos lá. Por mais que vai vir aqui os caras brabos, ai, porque tu é bolsominion. Não tem nada a ver, cara. Eu tô só falando sobre financiamento, uma coisa que eu entendo aqui é de financiamento de veículos e garantias. O que que o governo vai fazer? Se fizer o Desenrola Brasil. Quando tu fizer o Desenrola Brasil, por mais que tu vai pagar com desconto, o banco que tu fez tu já era. Então, se tu queres pegar esse empréstimo, a primeira coisa que tu vai fazer fazendo Desenrola é esquecer. Esquece o banco que tu deveu. Esquece. Tem que focar nos outros. E para o banco ter um respaldo financeiro, tu tem que ter no mínimo conta. Vamos lá. Vou dar o exemplo aqui. O cara ficou devendo, usou o Desenrola Brasil, pagou o Santander, Banco do Brasil e Bradesco. Beleza. E aí, tá com o nome limpo, mas tu tá com o nome limpo entre aspas. Porque nesses três bancos, tu deu prejuízo para eles. Nunca te esquece disso. Tu deu prejuízo para eles porque tu não pagou o que tu devia, tu pagou menos. Por mais que não esteja no registrado na hora, o teu nome teoricamente vai ficar limpo, mas tá dentro da lista interna negra dos bancos. E o próprio Banco Santander vai entender isso. Aí tu vai lá no Santander, é o banco tem que ter relacionamento com ele. Não adianta tu chegar lá e já querendo o financiamento imobiliário, ou desculpa, o financiamento de veículos, porque o governo não vai te dar. Ele não vai chegar, meu Deus, tu merece, toma. Não! Ele não vai te entregar esse crédito. Porque ele precisa do teu histórico, ele precisa entender como é que tu tá. E se tu limpar o teu nome, não vem na mesma hora que vai aumentar o teu score interno. Então, tudo isso são informações que não tá vendo. Se tu pegar o desenrola, na minha humilde opinião, a tua chance é muito baixa de tu conseguir crédito, porque tem uma trava de limite dentro do Banco do Brasil, do desenrola que já tá todo mundo falando. E o Move Brasil é para aquele cara que tá limpinho o nome, cara. Tá tranquilo. É 100 corridas, 12 meses, tu tá tranquilo. Só que tem um outro detalhe, pessoal. Outro detalhe que eu quero deixar aqui em aberto, que eu acho que vale muito a pena o teu, no mínimo, pensamento. Já parou pra pensar que o Move Brasil tá ligado no governo, vai fazer um cadastro dentro do governo. E o que que o governo implementou esse ano? O Pix. Por quê? O que que é as movimentações do Pix? Hoje, muitas pessoas não declaram nada, inclusive motorista de aplicativo, que eu sei que meu sogro é motorista de aplicativo, eu sei que não declara. No fato de tu não declarar, como é que o governo vai te entregar um subsídio? É que tu comece a declarar. Cara, isso pra mim é tudo assim, ó. Primeiro, ele quer financiar mais carros, ele precisa aumentar a venda de carro. Ele precisa pegar mais dinheiro dessas pessoas que não estão pagando imposto. Cara, se tu recebe 5.000 reais por mês e não tem no mínimo a MEI, não vai conseguir financiar. Precisa de comprovação de renda, gente. Não adianta tu achar que só por ser motorista de aplicativo ali e não comprovar a renda, o banco vai te liberar dinheiro. Libera dinheiro com comprovação de renda. Não cai no conto vigário que o Fundo Garantidor de Crédito do governo federal vai liberar crédito para todo mundo. Para, gente. Não pensa nessas bobagens. Isso não vai funcionar. Então, pegou, desenrola, usou, espera uns tempo pro teu score voltar, para depois tu entrar e cadastrar no Move Brasil. Não faz ao mesmo tempo. Se tu não tem uma renda comprovada, legal, gerencial, também não vale a pena. E já te digo, nesses 2 meses que tu fizer, abre a conta no único banquinho que sobrou para ti, coloca o faturamento do Uber do 99 nele, para conseguir pelo menos uma renda para poder financiar. Isso ninguém vai te falar, mas eu tô te falando porque eu conheço o banco e não vai liberar financiamento para onde eles não conseguem ver que tu tem renda atualizada. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Valeu!